Introdução. O ciclo do café compreende no período de 1825 a 1930. O café se tornou o principal produto de exportação brasileira após a queda das exportações de algodão, açúcar e cacau. Ele impulsionou a Revolução Industrial, pois os seus lucros contribuíram para o desenvolvimento urbano, principalmente na região sudeste do país. Nas primeiras 3 ou 4 décadas do século XX, a indústria passa a assumir uma importância crescente no Brasil. Tal fato se justifica pelos bons rendimentos do café, impulsionando a industrialização do país. Condicionamentos externos que foram essenciais para a exportação do café. O consumo de café na Europa e nos Estados Unidos gerou uma demanda crescente pelo produto, tornando esses dois polos os principais mercados consumidores. Outro motivo para que o consumo do café tenha aumentado tanto foi a elevação da renda e dos padrões de consumo, além do seu crescimento demográfico. A demanda crescente resultou na possibilidade de aumentar as quantidades produzidas e vendidas para todo o mundo. Condicionamentos internos que favoreceram o cultivo do café. Os recursos naturais do Brasil, pois temos terras e climas adequados. O café entrou em território brasileiro pelo Pará, mas posteriormente se expandiria em direção ao Sudeste, principalmente no interior de São Paulo e Rio de Janeiro. A mão de obra. A solução do problema foi dominada pela mentalidade escravagista. Porém, posteriormente, em 1870, os imigrantes europeus viriam a trabalhar nas lavouras, como assalariados. O capital. No início, as necessidades de capital pendiam-se sobretudo à compra de escravos. No resto, a terra não custava praticamente nada, uma vez que o seu preparo era feito pelos escravos e os equipamentos eram rudimentares. Então, vemos a tecnologia, que até 1850 a tecnologia de produção ficou extremamente rudimentar. Se consistia na queima das matas, o trabalho com enxada e foice, o pisoteamento dos grãos ou o uso de pilões à tração animal ou à água. Em torno de 1830, já haviam sido aplicadas melhorias nos equipamentos, as ribas, o carretão, depois o carretão de baixo, monjou, engenho de pilões. E a partir de 1850 são introduzidas máquinas para o beneficiamento, aumentando substancialmente a produtividade. Estrutura. A empresa típica de café é a fazenda. O latifúndio é organizado nos moldes tradicionais, basicamente em forma de monocultura. Estas fazendas, de grandes dimensões quase sempre, é no início escravocrata, passando sob a força da circunstância para o trabalho livre, com a vinda dos imigrantes por volta de 1870 e com a assinatura da Lei Áurea em 1888. A estrutura agrária continha uma classe intermediária, que eram os colombos, parceiros, arrendários ou proprietários, que se dedicavam também ao cultivo do café, ficando ligados ao latifundiário com vistas ao beneficiamento e à comercialização do produto. Vamos falar aqui um pouco sobre o café, já que o preparo dele basicamente é igual a preparo de todos os grãos, assim como o cacau e outros, enfim. O café também necessita de uma lavagem prévia, com água, para separar os grãos de impurezas. Os terreiros tinham sua superfície levemente inclinada para o escoamento de água de chuva. Eram envolvidos em geral por muros de arrimo feito de pedra. Seco o café, ele passava por processo de separação de polpa, para que só restasse o grão. Depois de despolpado, a casca seca era retirada por meio de abanadores mecânicos ou manuais, e os grãos já limpos eles eram separados manualmente por tamanhos, que posteriormente esse trabalho passou a ser feito por maquinário.
Após ser beneficiado e separado por tamanho, o café era armazenado em edifício fechado, seco, aerado, para esperar o melhor a hora de comercializar, chamado de tulha. Em geral, essas edificações eram cobertas com telhas de barro e possuíam alicerce de pedra, piso de madeira e porão. Além disso, internamente, as paredes de alvenaria e pedra, taipa de mão ou de pilão, possuíam um segundo revestimento de madeira para evitar umidade. O porão também tinha a função de afastar o piso da umidade do solo, evitando a perda dos grãos, bem como a cobertura de telha. Como era a estrutura da fazenda? Ela era formada por um conjunto de oficinas, de habitações para trabalhadores livres e escravos, habitação dos fazendeiros, além de edificações ligadas ao beneficiamento e armazenamento do café. A fazenda de café paulista do século XIX mais se assemelhava a uma pequena vila, por estar localizada quase sempre longe de núcleos urbanos e pela precariedade das estradas. Uma explicaçãozinha aqui sobre a arquitetura cafeira do século XVIII. Como é que ela funcionava mais ou menos? A arquitetura residencial da zona rural de tradição paulista tinha como características gerais o emprego da taipa de pilão, volumetria simples, em geral edificações com plantas quadradas ou retangulares, ausência de porão, poucas aberturas e coberturas em quatro águas. Embora também simples, a arquitetura mineira é mais leve e ornamentada, mais próxima da tradição portuguesa. Empregava a técnica das estruturas autônomas de madeiras com vão preenchidos por taipa de mão e um grande número de aberturas. Era como os alpendres, as escadarias externas e os porões utilizáveis. A arquitetura cafeira. Em várias regiões de São Paulo, a população de origem mineira foi muito superior ao paulista e suas tradições se impuseram, inclusive na arquitetura. Por essa razão, tem-se a presença da casa tipicamente mineira, mas nas mais diversas épocas e regiões do estado de São Paulo. Sempre com as mesmas características, às vezes mais suntuosas, outras mais rústicas. A estrutura autônoma de madeira e as paredes de taipa de mão foram utilizadas até meados da segunda metade do século XX. Essas casas mais tradicionais refletem aprendizado dos séculos anteriores, mostrando-se adaptadas às condições de clima, ao relevo e aos materiais construtivos locais. A arquitetura cafeeira. Por volta de 1840, nas regiões mais antigas do cultivo do café, já se apresentava uma planta típica residencial que perdurou por muito tempo e apareceu em praticamente por todo o território paulista. Uma faixa fronteira com as salas e escritórios, ao centro, uma faixa de dormitórios e alcovas, e uma terceira faixa com outros dormitórios e a sala de jantar. Mais ao fundo, em corpo anexo à edificação, ala de serviços, cozinha, despensa, quartos de doces, dormitórios de empregados. A sala de jantar era o maior dos cômodos e fazia a comunicação entre as três zonas da casa: social, íntima e a de serviços, além de quase sempre ter acesso direto aos fundos da edificação, onde tinha os jardins e o pomar. Influência europeia. A primeira metade do século XIX, os grandes fazendeiros de café haviam construído sedes imponentes para a época, incorporando traços de uma arquitetura neoclássica, inspirados na capital do país, o Rio de Janeiro até então. As casas dessa região, influenciadas pela corte,
passam a apresentar certo refinamento, um desenho incomum até então, principalmente no interior. Torna-se comum o emprego de elementos da arquitetura greco-romana, da simetria do desenho das fachadas. A técnica construtiva, no entanto, permanecia a mesma, a taipa de pilão ou de mão. Se as alterações exteriores são poucas, foi internamente que essas casas mais conseguiram produzir os casarões da capital. Assoalhos bem encerados, pinturas murais decorativas, papéis de paredes importados, forros bem elaborados e janelas e portas almofadadas. A influência europeia a partir do século XIX. A planta da casa se alterou com o aparecimento de inúmeras salas destinadas ao convívio social, que, com o aprimoramento da iluminação, proporcionou que essas novas casas fossem abertas para inúmeras recepções. Aos poucos, a vida social nas fazendas foi adotando os mesmos hábitos das grandes cidades. Grandes alterações ocorreram no aspecto construtivo das edificações. A arquitetura de terra, taipa de pilão e de mão, foi substituída gradualmente pela alvenaria de tijolos, o que proporcionou o surgimento de edificações mais regulares. A volumetria das edificações tornaram-se mais solta e complexa. A, impor- a importação de calhas e condutores de águas pluviais, além de adoção das novas tecnologias de estrutura de telhado, tesouro de madeira, proporcionou o surgimento de coberturas com várias águas. As principais mudanças na arquitetura cafeeira. No início do século XX, tem-se a chegada da ferrovia. A facilidade de locomoção possibilitava um rápido deslocamento entre as fazendas e as cidades e facilitava a administração de várias propriedades. As casas na fazenda possuem uma arquitetura singela, em que desaparecem os adornos. Pode-se dizer que se tratava de uma arquitetura muito prática, destinada periodicamente ao trabalho e nem tanto à moradia. Muitas das casas rurais, construídas na década de 1920 e 1930, vão incorporar uma arquitetura com elementos dos estilos missões e neocolonial, como telhados em várias águas e beirais com cachorros decorados. Também com abertura em arcos, saliente nas janelas, colunas, escadarias, jardineiras de cimento sobre as muretas. Quanto à técnica construtiva, a taipa de mão foi ainda muito empregada na região, nas casas mais simples, além do tijolo, naquelas um pouco mais sofisticadas. O fim do ciclo do café. Para que o Brasil se mantivesse como principal exportador, os cafeicultores, bem como o governo brasileiro, contavam com o crescimento populacional dos países consumidores, principalmente dos europeus. Entretanto, a expectativa não se cumpriu e, em certo ponto, a produção era tão grande que ultrapassou a demanda do produto, o que fez com que o preço do café despencasse. Somado a isso, em 1929, aconteceu a crise norte-americana, que ficou conhecida como Grande Depressão, uma vez que a economia dos Estados Unidos se reflete no mundo todo. A estabilidade influenciou negativamente a cafeicultura brasileira, fazendo com que o fim do ciclo do café chegasse.